Salve, salve, família, salve, salve. Aqui quem vos fala, vosso excelentíssimo profeta na voz. Estamos aqui, família, na nossa imersão VVR. Nossa primeira aula da nossa imersão VVR. 3 dias do qual eu vou mostrar para vocês como que realmente se vive de mercado, o que diferencia quem está tentando de quem está vivendo de mercado. Nós vamos entender nesses 3 dias um pouco mais sobre o meu operacional e sobre o que separa essas pessoas, o amador do profissional, quem vive de quem tenta, certo? Nós vamos entender isso perfeitamente nessas nossas 3 aulas. Então, antes de nós iniciarmos aqui, eu queria saber da onde vocês estão falando, família. Como vocês estão? Vocês já mandaram, mas da onde vocês estão falando? Manda aí para mim no chat. Estão falando da onde? De São Paulo, de Minas, da Bahia, de Amazônia? Da onde vocês estão falando? Manda aí para mim no chat. Vamos se conhecer melhor, família. Tem gente aqui que eu já conheço, né? Já é aluno antigo. E tem gente aqui que está chegando agora, né? Me conheceu pelo YouTube, pelo Instagram, certo? Então quero conhecer melhor vocês, família. Manda aí para mim no chat. Simbora, simbora, Vinícius. Espírito Santo, olha aí, legal, hein? Espírito Santo, muito bonito. São Paulo, pertinho de mim, hein, Vinícius? Sou de São Paulo aqui também, Zona Oeste. Teresópolis, Rio de Janeiro, maravilha. Bertioga, São Lourenço de Riviera. Aí sim, hein, Marcão? Oh, caramba, Marcão, aí sim, hein? Minas Gerais, ó, a Kátia, nossa querida discípula aí presente. Boa noite, Kátia. Sou de Anápolis, Goiás, mas hoje eu estou em Minas Gerais. Ah, aí sim, hein, Miriam? Curitiba, Gustavo, maravilha. Ó, tem gente do Brasil inteiro. Minas Gerais, Lucas. Lucas é de Minas, sim. Como é que você tá, Lucas? Tranquilo, meu querido? Minas Gerais. Temos gente do Brasil inteiro aqui, então. Isso aí. Tem alguns alunos que são até de fora, né? Acho que o Batista ele não vem hoje, que para ele, esse horário aqui, acho que já deve ser meia-noite para ele lá. Mas eu tenho aluno até de Moçambique. Tem aluno da Angola, tem aluno de Moçambique. Em Moçambique, eu acho que já deve ser meia-noite agora. Para ele é difícil ver ao vivo, ele vê a gravação normalmente. Mas maravilha, família. Temos gente do Brasil inteiro aí. E vamos unir todas essas pessoas com um propósito só, que é aprender um pouco mais sobre mentalidade de profissional e sobre trade, especificamente day trade, certo? Então, quem nunca aqui ouviu, família? Quem nunca já te disseram que você precisa, para você poder ter resultado na bolsa ou no Forex, que seja, para você ter resultado no trade, você precisa ter um setup perfeito, você precisa ter uma paciência impecável, e você tem que ter um controle emocional de um robô. Você precisa ficar ali igual um robô. Meu Deus, eu não sinto alegria nem tristeza, eu só tô aqui, existindo. Você precisa ter uma paciência inabalável e você precisa ter um setup perfeito. Muitos já te disseram isso provavelmente e não está de todo errado. Mas, e se eu te disser aqui, exatamente por você acreditar totalmente nesse tipo de conselho, nessas frases genéricas, vamos dizer assim, é que está te travando nesse momento. Por você acreditar nisso, você está ali tentando ter um controle emocional humanamente impossível. Sim, você tem que ter um controle emocional. Melhor falando, controle não. Você tem que ter uma inteligência emocional, tá? Porque nossas emoções elas não são controladas, elas são administradas, melhor falando. Então você precisa ter uma inteligência para administrar suas emoções. Mas muitas vezes as pessoas colocam e nós começamos a achar que você precisa ter um controle emocional de um robô. Você precisa estar ali, ó, travadinho, sem sentir 1 milímetro de ansiedade, de raiva, de tristeza, de frustração, de alegria. Não, você tem que estar ali regrado. E na prática, não é bem assim, porque nós somos seres humanos. Você vai sentir. A diferença entre você sentir e fazer que está o ponto primordial. Muitas pessoas sentem, já fazem, já reagem àquela emoção diretamente. Por exemplo, ela está operando. Sentiu ansiedade, ela já travou, não entrou na operação. Ou ela está operando, levou um loss, sentiu raiva, já deu outra entrada em sequência para tentar agredir o mercado ou recuperar o dinheiro que perdeu. Então, uma coisa é você reagir, outra coisa é você sentir. Sentir, todos nós sentimos. Não existe um trader, eu não conheço um trader até hoje que ele não sente nada enquanto ele está operando. Pode existir? Pode, tá? Não vou dizer que não exista, mas é muito difícil. Eu não conheci nenhum até hoje. E eu já conheci bastantes traders consistentes. E você começa a ouvir isso, você começa a acreditar, você começa a pensar
que você precisa ser perfeito, você precisa estar ali tudo certinho para você poder começar a lucrar no mercado. Mas às vezes é exatamente isso que está te travando. Eu falo agora falando de uma visão pessoal minha. Eu, Profeta, eu sou muito perfeccionista, tá? Eu trabalho nisso todo dia, porque tem seus lados bons, mas na maioria das vezes acaba sendo um defeito, não uma qualidade. Então, eu sou muito perfeccionista. E uma frase que eu tento trazer para mim todo santo dia para poder quebrar esse perfeccionismo é: feito é melhor do que perfeito. E muitas vezes as pessoas elas acabam caindo no oposto, achando que elas precisam do perfeito para começar a fazer, ou elas precisam do perfeito para começar a lucrar. E aí a pessoa fica correndo atrás de um setup milagroso, a pessoa fica achando que ela precisa estudar um pouco mais. Ah, eu não estou conseguindo operar, minhas operações não estão dando certo, então eu preciso estudar um pouco mais. Ou estudar, ou me aprofundar mais no que eu já sei, ou eu preciso aprender um novo operacional, uma nova estratégia, um novo indicador, um novo setup, que quando eu aprender esse novo, aí vai. E aí, o mercado, ele ocorre de uma forma de probabilidade. Então, nem existe nenhum operacional que é 100% de assertividade, que você vai acertar todas as vezes. Não existe. Pode existir ali operacional, sei lá, 98%, 90%, sim. 100% não existe. Sempre vai existir o loss numa equação de um trader profissional. Só que as pessoas elas ficam esperando aquele setup perfeito que não vai existir loss ou que vai existir o mínimo de loss possível. E aí elas acabam fazendo um grande erro que é comparar, nessa analogia, comparar o seu bastidor com o palco de outra pessoa. Como assim, profeta? Basicamente, a pessoa ela pega, ela olha para a estratégia dela. A estratégia dela está num momento ruim. Ou ela não está performando bem e acha que a estratégia está num momento ruim. Mas isso é quesito para a gente ver mais para frente. Mas basicamente, na mente da pessoa, a estratégia dela não está funcionando. Ela vai lá, entra no Instagram, abre o story de algum trader e vê o cara falando, ó, perdão, vê o cara falando, olha, hoje eu fiz US$ 10.000, hoje eu fiz US$ 2.000, hoje eu fiz R$ 10.000 aqui, fiz R$ 50.000, que seja. Eu fiz um caminhão de grana, olha, eu não sei o que é perder. E aí a pessoa olha e fala, caramba, olha, eu na minha estratégia eu tô negativo, tô perdendo dinheiro, esse cara tá ganhando dinheiro, tá fazendo. Então a minha estratégia tá com nada. Eu vou atrás de saber a estratégia desse cara. Ela vai lá, paga um curso caro, ou se não paga, começa a estudar uma nova estratégia. Opera, opera, opera. Naturalmente, essa estratégia vai passar por um momento negativo. Essa estratégia passa por um momento negativo. O que essa pessoa faz? Ah, minha estratégia não está funcionando. Aí ela entra lá no YouTube, aparece lá para ela: estratégia 90% de assertividade. Estou sem perder há tanto tempo. Aí ela fala: olha lá, minha estratégia não está pagando, mas aquela ali tá. Então essa que vai me salvar. Aí ela larga que ela tá operando e vai aprender a nova estratégia. Quem aqui já não passou por isso, família? Manda para mim no chat. Ninguém passou por isso? Caramba, então tamo com uma turma top aqui, então, hein? Tamo numa turma top. Ninguém passou por isso aqui ainda. Então tá tranquilo, certo? Mas enfim, basicamente, esse é um processo que a maioria das pessoas passam no começo de suas jornadas, que é ficar pulando de estratégia em estratégia, certo? E hoje eu quero te mostrar uma outra visão. Alguns aqui já conhecem, vamos reforçar, e outros talvez vão me achar um maluco. Mas quando eu te explicar e te mostrar acontecendo, você vai entender o porquê. Você pode me achar maluco ou não, você não está totalmente errado, mas o que importa é que eu sendo maluco ou não, eu sou lucrativo, eu sou consistente. Então você vai perceber que muitas vezes aquilo que para você é contraintuitivo, ou aquilo que para você às vezes parece muito simples para dar certo, é exatamente o oposto. O mercado adora o simples. Simples é diferente de básico. Simples é diferente de fácil. O ápice da sofisticação é a simplicidade. Simples é quando você consegue pegar algo, você pega a raiz, os pontos essenciais daquilo e você limpa tudo aquilo que é desnecessário, mantém só o essencial. Isto é simplicidade.
Então, o mercado adora simplicidade, análises objetivas. Mas, mesmo sendo simples, não é nem um pouco fácil, tá? Já aqui, ó, de antemão, para eu poder conscientizar vocês, para a gente poder estar no mesmo nível aqui para continuar a aula, trade não é dinheiro fácil. Pode ser uma renda extra? Pode. Pode se tornar sua renda principal? Pode. Eu posso viver disso? Pode. A longo prazo você pode. Eu vivo disso. Mas não é dinheiro fácil. Se você veio aqui para aula achando que trade é dinheiro fácil, me desculpe te jogar esse balde de água fria, mas é o dinheiro fácil mais difícil da sua vida. Não existe isso. Trade não é dinheiro fácil. E hoje eu vou te mostrar uma visão que é muito simples, porém não é fácil. Ela tem que ser aplicada, certo? E vocês vão entender exatamente o porquê você tem que aplicar essa lógica, essa análise para você poder ter resultados. Beleza, família? Caso alguém tenha alguma dúvida, em qualquer momento aqui alguém tiver alguma dúvida, não entendeu algo que eu falei, ou surgiu uma dúvida sobre algum conceito, alguma coisa que eu estou falando, pode mandar no chat aqui, tá? Que eu leio e respondo, ou se for uma dúvida um pouco mais complexa, você pode levantar a mãozinha, pode mandar um emoji de mão no chat, ou você levanta a mão aqui no Zoom mesmo. Só vir aqui embaixo em reações, você consegue... Olha lá, tá levantando minha mãozinha, certo? Só você vir aqui, aí você vem em reações e levanta a sua mão, ó. Tá vendo? Aí levanta minha mãozinha, e aí você vem e fica ali esperando que eu abra o microfone para você poder falar, se sua dúvida for um pouco mais complexa do que só mandar no chat. Beleza? Então, eu preparei, deixa eu abrir aqui, eu preparei uns slides aqui para poder ilustrar o que eu estou explicando para vocês, né? Eu já, é foda mesmo, é foda, família, é foda mesmo, eu entendo perfeitamente. Estão vendo, estão vendo minha tela, sim ou não? Sim ou não, sim ou não? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver meu chat. Sim, sim, maravilha. Calma aí. Ah, é. Aqui. Tá. Deixa eu só ajustar meu chat, família. Que eu tô com as duas telas exatamente para isso. Aí meu chat fica em uma, a apresentação aqui fica na outra. Para poder ficar bonitinho aqui para vocês. Então vamos lá. Normalmente, como eu falei, o que que acontece? Você normalmente acaba acreditando em algumas frases genéricas dentro do mercado. Do tipo, um setup perfeito, paciência inabalável e um emocional de robô, eu vou ter sucesso. Isso não é de todo errado, mas não é a mais pura verdade, podemos dizer. Certo? Por quê? Porque não é apenas isso. Não é apenas um setup, não é apenas paciência, não é apenas um emocional equilibrado. Você tem que ter uma noção mais profunda do mercado, do contexto do mercado, o que move o preço, o que faz o preço subir e descer, certo? Você tem que entender esses contextos maiores para aí sim você conseguir ter uma análise mais assertiva, mais objetiva e, consequentemente, uma consistência. Por quê? Porque consistência nada mais é do que você fazer a mesma coisa repetidas vezes. No caso da consistência de um profissional, é você fazer a coisa certa repetidas vezes. Então não adianta você vir um dia operar e pum, ó, bati meta super alta aqui, tripliquei meu capital. Só que você deu sorte, ou você foi num feeling que você não consegue replicar aquilo. Então isso não adianta de nada. Você precisa ter um parâmetro, você precisa ter uma regra definida para que você possa replicar aquilo que você fez. As operações, elas não são o mercado, tudo pode acontecer. Mas as operações, elas não são aleatórias. Elas têm um parâmetro, elas têm um padrão de comportamento para serem executadas. Senão, você vai estar basicamente brincando de sorte. Você vai ter a mesma coisa de você jogar a moeda para cima, deu cara, você compra, a coroa, você vende. Que nem diz o Barão, né? A moeda da sorte do japonês. Só você pegar a moeda da sorte, jogar para cima e sair operando. Então, e sabemos que normalmente isso não dá certo. Certo? Normalmente isso não dá certo.
Então, nós precisamos ter uma regra definida e uma consciência profissional, certo? A maioria, óbvio, não é generalizando, mas no trade, literalmente a maioria, 90% das pessoas acreditam e elas começam a pensar o quê? Ah, mas por que quase ninguém consegue... Eita, rapaz. Mas por que quase ninguém consegue viver disso? Porque realmente a minoria vive de trade. A minoria, família. 90% das pessoas perdem dinheiro no trade. Desses 90% perde, perdão. 10% faz dinheiro. Desses 10% que faz dinheiro, apenas 5% conseguem ter consistência. Alguns dizem que é 1%, hoje dizem que é 5%. Nos dados mais recentes que eu vi, está na média dos 5%, certo? Então, 5% apenas de 100% das pessoas que entram no trade para operar, apenas 5% conseguem lucrar com consistência. 10% consegue lucrar. Então, tipo, consegue tirar um dinheiro, sacar uma vez ou outra, pagar uma DARF ali, consegue. Agora, com consistência, ficar fazendo isso repetidas vezes, a minoria consegue. E 90% nem sacar consegue. Certo? Por quê? Porque eles não entendem o que deve ser feito. Eles vêm com a mente de, eu quero dinheiro rápido. Eu quero um setup perfeito. Eu quero um indicador milagroso, um indicador secreto. E normalmente isso não funciona, família. Salve, Cleiton, tranquilo, meu querido? Você disse tudo. O mais difícil do trade para mim foi não aceitar a perda. O profeta me ajudou demais em chegar no loss e deixar sempre pro dia seguinte. Tamo junto, Cleiton. Fico muito feliz, cara, que eu consegui ajudar nessa jornada. Você é um cara que você tem uma análise muito afiada, cara. É literalmente esse ponto mesmo, a mentalidade. Você aceitando a perca, alinhando a mente, você voa. Se você já não estiver voando, né, no caso, porque você tem uma análise muito assertiva, cara. Certo? É exatamente isso, família. Aí muitos acabam se perguntando: mas por que ninguém consegue viver disso? Será que isso funciona mesmo? Eu vou achar um setup perfeito, aí eu ganho dinheiro. Aí fica atrás ali, operacional 100% de assertividade. Quem nunca fez isso, família? Manda aí no chat. Não é possível que eu sou o único, tá? Que eu não vou mentir. Eu fazia muito isso quando eu comecei. Operacional 100% ou operacional 90% de acerto. Ficava ali vendo. Os primeiros 5 que apareciam eu aprendia. O tanto de estratégia que eu já aprendi não está escrito, família. Estratégia nada a ver, estratégia real que funciona, estratégia de análise técnica. Aprendi muito sobre análise técnica, sobre indicador, SMC, price action, lógica do preço, tape read, eu já aprendi. Mano, eu aprendi muita estratégia, muita análise dentro do mercado. Por quê? Porque eu era uma dessas pessoas que acreditava que eu precisava de um operacional perfeito para poder ter resultado. Eu era uma das pessoas que eu estava esperando um milagre acontecer para eu poder começar a ficar lucrativo. Porém, eu só fiquei lucrativo no momento que eu entendi que nada disso importava. Você pode ter um operacional chinfrim com uma assertividade de 40%, mas se você tiver um gerenciamento forte, tiver a mentalidade correta, você vai ser lucrativo. Ponto. Isto é um fato. Você não precisa de um grande número de acerto, uma estratégia super assertiva para você poder lucrar. Não precisa. Certo? O que nós já estamos vendo, mas o que nós vamos aprender hoje, basicamente? O que estamos aprendendo, né? Que já estamos aprendendo. Hoje, você vai sair dessa aula entendendo, basicamente, você vai sair dessa aula entendendo por que o seu esforço, porque todo o seu esforço que você teve ainda não gerou resultado. Às vezes, não é mais esforço que você precisa. Às vezes, não é mais estudo do que você precisa. Às vezes, você precisa de direcionamento. Direcionamento. Não adianta você ter um carro potente numa pista sem limite de velocidade e você quer chegar do ponto A ao ponto B, você acelera com tudo. Só que aí, quando você está há muito tempo na estrada, você percebe que você pegou a rua errada. Então você passou muito tempo, muito esforço, muito combustível, no caso do mercado, gastou muito dinheiro para só lá na frente perceber que você não está na direção correta. Então hoje vocês vão aprender o erro invisível da maioria dos traders, que é o que nós estamos falando aqui. Vocês vão entender por que setup genérico não funciona normalmente. Porque, setupzinho qualquer ali que eu peguei, o preço vai operar sozinho, eu só clico o botão, normalmente não acaba não funcionando.
Vocês vão entender como funciona uma estratégia lógica e validada. Eu vou mostrar a análise de ouro minha, interesse e volume para vocês. E eu vou mostrar o que realmente move o preço, o volume e o interesse. O volume, a força e o interesse, onde o preço tem interesse de andar. Vamos entender isso na prática hoje com alguns exemplos no gráfico, certo? Então, vocês têm que entender exatamente o que separa de quem vive de quem está tentando. Normalmente, quem está tentando acaba fazendo exatamente isso daqui, família. Certo? Calma aí, rapidinho. Normalmente, quem está... Opa, tá branco. Deixa eu ver. Ah, tá aparecendo assim. Vou botar aqui, ó. Normalmente, qual que é a diferença? Normalmente, quem está tentando, ela não foca numa única direção. Ela está sempre, como eu falei, sempre tentando achar a próxima estratégia perfeita, o próximo indicador milagroso. Então, essa pessoa fica, ó, ela vai até aqui e ela fala, putz, tá dando loss, vou aprender uma outra estratégia. Aí ela aprende uma outra estratégia, putz, tá dando loss, vou aprender a outra que tá pagando. Aí ela vai até a outra estratégia, aí ela aprende uma outra e desiste, aprende uma outra e desiste, aprende uma outra e desiste. Aprende e para, aprende e para, aprende e para, aprende e para. Ou seja, ela tem muito esforço, essa pessoa, ela gera bastante, ela gasta, ela tem muito esforço, gasta muita energia, porém, se você parar para ver, ela não vai muito longe de lugar nenhum. Ela acaba, no final das contas, não saindo do lugar. Enquanto o profissional, ele entendeu o que ele tem que fazer, ele entendeu o caminho que ele tem que seguir. Ele teve um direcionamento. Logo, todo esse esforço, toda essa energia que essa pessoa dispersou em vários operacionais, vários setups, vários indicadores, o profissional joga todo esse esforço, todo esse foco em uma única análise, uma única regra, um único setup, um único indicador que seja. E aí, ó, ele vai numa direção. Então, o erro invisível, esta é a grande diferença que separa quem vive de mercado de quem está tentando viver de mercado. Tá fazendo sentido até aqui, família? Sim ou não? Repito, quando entendemos que não acontece nada quando tomamos o loss, a aceitação vem. E como vem? Fala aí, Marcão. É isso aí, o Marcão, prova viva aí. Exatamente. Certo? Calma aí. Então, ó, deixa eu adivinhar. Salve, salve, Brunão. Tranquilo, meu querido. Deus abençoe, irmão. Então, aqui, ó. Deixa eu adivinhar. Quem nunca passou por isso? Você já foi lá, você tentou aquele setup pronto do YouTube. Eu não vou nem adivinhar aqui na família. Na real, eu vou falar o profeta antigo, certo? Eu vou falar o ambiente não, aquele ambiente. Eu vou falar o profeta antigo, sendo honesto. O profeta de 2020, para vocês entenderem. Eu vai lá, tá eu lá bonitão, entro no YouTube. Estratégia assertiva, 100% de acerto, certo? Aí eu entrei no YouTube, vejo os 5 primeiros vídeos que mais chama atenção, eu entro. Eu aprendi a estratégia no YouTube, eu ia lá, abria o gráfico, testava a estratégia, certo? Testava a estratégia, 2 dias, falava, pô, tá funcionando, maravilha. E aí o que que eu faço? Eu via lá o canal da pessoa, operava 2 dias, maravilha. Aí eu ficava operando, sei lá, 1, 2 semanas que seja positivo. E aí eu falava, cara, esse cara é muito foda, vou comprar a mentoria dele, vou pagar o curso dele. Aí eu ia lá, comprava o curso. Entrava no curso da pessoa, ele me ensinava suporte e resistência de forma errada ainda, ou uma estratégia aleatória que ele tirou da mente dele. E aí eu operava aquilo, dava um tempo, eu operava ali, eu operava na conta demo para testar, aí eu ia para a conta real, e aí eu ficava ali, ganhava um pouco, perdi um pouco.
ganhava um pouco, perdia um pouco, até que chegava num ciclo que eu começava a perder mais do que eu estava ganhando. Aí eu olhava e falava, pô, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu voltava lá pro YouTube, eu ficava me sentindo, nossa, eu sou um merda, eu não sei operar, eu sou horrível, essa estratégia não funciona, trade não sei se funciona. Na época eu pensava ainda que eu não tinha muito contato com quem vivia, então eu ficava, será que realmente funciona? Ai, não sei, eu vou pesquisar um pouco mais. Aí eu voltava, volta o cão arrependido pro YouTube. Estratégia 100% de acerto. Tinha um novo vídeo, se não fosse do mesmo cara, era de outro cara. Tinha uns caras naquela época que toda santa semana tinha uma estratégia nova. Toda semana tinha uma estratégia nova. É incrível da onde aqueles caras tiravam aquelas estratégias, sinceramente. Porque tinha umas que, beleza, era análise técnica normal ali, linha de tendência, não sei o quê. Agora tinha uma, literalmente, tinha uma estratégia, vivem de lançamento, exatamente. Tem uns caras que vivem de lançamento. E aí você pega e fala, mano, o que de acho. Você falou um ponto muito, muito importante mesmo, Vinícius. Porque eu pensava, o que de acho esse cara faz para poder tanta estratégia? Mas você, literalmente, você falou agora algo que até esse momento eu não tinha percebido. Esses caras, eles viviam de lançamento. Tanto que hoje em dia, tinha uns quatro que eu acompanhava. Hoje em dia, dos quatro, um ainda opera, ele opera OB, ainda opera. Os outros três, um foi pro cassino e os outros dois estão vendendo outras coisas agora. Por quê? Porque eles não eram trader. A maioria deles não era trader. E aí, como o Vinícius falou, a pessoa vive de lançamento. Então, o que ela precisa? Ela precisa de uma novidade. Então, ele veio hoje e fala: ó, hoje eu vou te ensinar a estratégia ping-pong. Aí ele ia lá e te ensinava a estratégia ping-pong. Aí chegava, sei lá, daqui a 3 semanas, hoje eu vou te ensinar a estratégia gelatina. Aí te ensinava a estratégia gelatina. Aí daqui mais 2 semanas, hoje eu vou te ensinar a estratégia dois pauzinhos. Hoje eu vou te ensinar. Mano, era literalmente umas estratégias sem pé nem cabeça. Por exemplo, uma estratégia que eu lembro dessa época era uma estratégia que você fazia assim, ó. Você contava duas velas de uma cor, aí você botava uma linha na terceira vela. Se a terceira vela fosse da mesma cor das duas anteriores, você vendia ali para 5 minutos. Se ela fosse da cor oposta, vendia, tipo, dando exemplo aqui no caso, duas velas vendedoras, aí a terceira que aparece também é vendedora, você vende para 5 minutos. Agora, se for duas velas vendedoras, a terceira é compradora, você compra. Ponto, era isso. Ah, mas isso pode dar certo? Pode. Um momento ou outro pode, né? Tudo pode acontecer. Você não vai levar um loss infinito. Mas a longo prazo isso funciona? Muito provavelmente não. E aqui que está o problema. É você sair acreditando em qualquer estratégia que você vê no YouTube. Qualquer coisa que você vê pela internet. Para você poder ter resultado, você precisa o quê? Direcionamento. Então, você precisa de uma estratégia validada. Você não precisa de uma estratégia que o cara inventou há 2 dias para fazer um novo lançamento. Você não precisa de uma estratégia que a pessoa criou ali para poder fazer um vídeo novo no YouTube. Você precisa de uma estratégia que ela é validada. Aquele trader opera aquilo, beleza, ele opera aquilo ali há, sei lá, 1 ano, 2 anos, há 5 anos, há 10 anos. Ele opera aquilo ali há muito tempo. Por quê? Porque já é validada. Aquilo trouxe dinheiro para ele e ele ensina como ele faz dinheiro para outras pessoas. Mas a maioria desses caras você vê é sempre uma estratégia nova, sempre alguma coisa nova, uma corretora nova, estratégia nova, indicador novo. Por quê? Porque eles não fazem dinheiro do mercado, então eles precisam de novidade para chamar atenção para o conteúdo deles, para o lançamento deles. Certo? Aqui dando um exemplo pessoal, porque eu era assim, literalmente, tá? Eu era assim. E aí, o que que acontece? Você entra no ciclo do trader frustrado. Eu já fui esse trader frustrado também. Por isso que eu tenho propriedade para falar isso. Eu já fui esse cara e hoje eu tô aqui do outro lado de quem lucra, de quem vive para poder falar para vocês. Dá certo. Trade funciona. Trade dá certo, mas dá certo para quem pratica. Dá certo para quem leva a sério. Dá certo para quem se dedica com a coisa correta. Não para quem quer dinheiro fácil, para quem quer fazer de qualquer jeito, para quem leva na brincadeira. Certo? Qual que é o ciclo do trader frustrado, profeta? Basicamente, a pessoa vai lá e ela estuda. Fase inicial, ela estuda. Então, como eu falei, ela aprende ali um operacional novo. Ela vê um vídeo no YouTube, ou ela paga um curso, ela vê uma live, ela vê alguma coisa que ela aprendeu uma estratégia nova. Então, é a fase do estudo. Aí, essa pessoa, ela começa a aplicar ali, normalmente na conta demo, no simulador, a pessoa começa a aplicar
E vocês vão entender o porquê isso faz diferença, tá? Você aplicar no simulador, aplicar na conta real, tem uma grandíssima diferença. A pessoa ela vai lá, ela aplica no simulador, então ela vai para o segundo nível que ela fica empolgada, ela fica com uma motivação para ir para a conta real. Por quê? No simulador aquilo ali tá maravilhoso, ela ficou milionária. Quem vende OB lá, tem uns 10 mil da conta demo, a pessoa foi para 1 milhão. Ela ficou milionária de conta demo, né? Quem nunca viu um milionário de conta demo, meu Deus? E aí a pessoa fica muito motivada. Só que o que, que acontece? Naturalmente, como eu falei, o loss faz parte da equação de todo trader profissional. Naturalmente, essa estratégia maravilhosa da pessoa começa a dar loss. E aí veio um momento de quebra. Não apenas quebra de capital, onde muitos quebram, mas principalmente de quebra de crenças, quebra de expectativa. Onde você começa a ter perdas e você começa a se frustrar. E aí o que, que acontece? Você começa a se frustrar, às vezes a estratégia até pode ser boa, mas você, putz, não está funcionando. Então, o que, que você faz? Você tem dois tipos de traders nesse momento. Quando você fica nesse momento de quebra, de perda, de frustração, você começa a ficar desanimado com o mercado de duas ou uma. Ou a pessoa pula do terceiro nível e ela já volta para o primeiro, do qual ela começa a estudar uma nova estratégia, e aí ela fica empolgada de novo, ou a pessoa ela vai para o quarto nível, que é o nível do sumiço, do qual ela se afasta um pouco do mercado. Ela fala, ah, não, isso não é para mim, ah, não está dando certo, ah, eu vou dar um tempo. E a pessoa se afasta um pouco do mercado. Só que, normalmente, eu não vou dizer todos, porque a maioria bate e vai embora. Mas tem aquelas pessoas que, quando ela vem para o mercado, como se fosse um chamado, família. Eu fui assim, tá? Sendo muito honesto, é algo um pouco sobrenatural até, tá? Eu não tenho religião, mas eu acredito em forças maiores do que apenas o que a gente vê aqui na matéria física. Então eu posso dizer que é algo meio que quase espiritual, entre aspas, que a pessoa ela tem aquele chamado pelo mercado, ela tem um propósito, ela tem alguma coisa que o mercado vai proporcionar para a vida dela. Por mais que ela não viva de mercado, mas a experiência dela no mercado vai fazer ela evoluir como pessoa. E aí, normalmente, a pessoa sente esse chamado de novo, e aí ela tem um retorno. Volta o cão arrependido. A pessoa volta ao mercado em busca de uma nova estratégia para ver o que está dando certo no momento. E ela volta para a fase do estudo. Só que qual que é o problema? O problema é que muitas pessoas não saem desse ciclo. Muitas pessoas não saem desse ciclo. Elas ficam infinitamente aqui, certo? Elas ficam infinitamente dentro desse ciclo. Estuda, se empolga, aí começa a perder, quebra a expectativa ou quebra o capital, aí dá um tempo de mercado, depois volta, aprende uma nova estratégia, fica empolgado e fica nesse ciclo infinito. Você já passou por isso, família? Alguém que está aqui já passou por isso? Sim ou não? Faz sentido para vocês? Manda para mim no chat aí. Vira um ambiente controlável com o profeta. O profeta é top, só não aprende com ele quem não quer. Tamo junto, Brunão. É isso aí, cara. É marcha. Eu sou o que voltou umas 2 vezes. Entendo totalmente. Eu também já assumi, tá, família? Eu já desisti de trade, tá? Acho que foi o quê? 2021? Acho que foi 2021. Eu desisti de trade. Desisti. Literalmente falei, cara, eu não aguento mais essa merda aqui, não. Desisti, parei. Fui fazer outra coisa. Certo? Só que aí, como eu falei, parece que é algo além de você. Parece que é um chamado. E aí, naturalmente, eu voltei. Graças a Deus que eu voltei, né? Graças a Deus que eu voltei. E aí eu voltei para o mercado, continuei estudando, estudando, aprendendo aqui, lá, experienciando, evoluindo, aprendendo, estudando, aprendendo o caminho certo até que eu consegui me tornar consistente, certo? Mas eu também já desisti. Eu te conheci nessa época que você voltou. Bota fé, Vinícius. Bota fé mesmo. Já operei B3, fui para opções e voltei para B3. Bota fé, Gilmar. Então, esse é um processo, família, que a maioria dos traders passam. Estuda, se empolga, quebra, some, depois volta achando agora vai. Só que não vai. Normalmente não vai.
E não é porque você não tem força de vontade, é porque você está operando sem clareza, você está operando sem direção. Você não tem um direcionamento correto. Então, sem um processo que encaixe com o seu perfil, com a sua realidade, sem um processo validado, não tem como você mudar essa realidade. Eu já estive exatamente aí, por isso que eu estou falando para vocês. Quando você entende o processo correto, aí sim você muda a sua mentalidade, consequentemente a sua realidade. Certo? O Aurélio não deixou que eu desistisse, ainda bem. Ainda bem, o Aurélio é top. O Aurélio é brabo de verdade, mano. Aquele cara é muito, muito foda. Verdade, já fui assim, já fui assim. É, família. Então, o que realmente falta, tá? Qual que é o problema real? O que realmente falta, família? Então, o que não resolve, o que não falta para vocês? Não falta um setup mágico de 100% de assertividade. O que não falta? Não falta um indicador secreto que só os big players têm acesso. O que não falta? Não falta um curso caro de 5 mil, 10 mil, 20 mil reais. Até no nossa outra aula que nós tivemos, acho que foi até o Hugão, não sei se o Hugo está aqui presente, mas foi até o Hugão da outra vez que ele mostrou para gente um cara que ele estava vendendo um curso de 16 mil reais, o básico, tá? O curso básico dele era 16 ou 15 mil reais e o curso Pro era 20 mil reais. Então o cara tava me cobrando 20 mil reais para te dar 7 aulas, mais ou menos ali. Ou seja, então você está falando que não vale tudo isso? Não, não sei o que o cara ensina, não estou atacando ninguém, eu não sei o que o cara ensina. Mas eu estou falando que para você viver de mercado, para você lucrar, você não precisa pagar um curso de 20 mil, tá? Pode ser que o que ele ensina te ajude, você já vive de mercado, já faz dinheiro, 20 mil você faz ali num mês ou em algumas semanas, você paga, tranquilo. Mas você está começando, tá vendendo o almoço para comprar a janta, né? Como alguns dizem. Brincadeiras à parte, mas você não tá com capital legal ainda, você tá aprendendo, está evoluindo. Você vai me tirar 20 mil reais para pagar um curso? Não precisa. Você não precisa disso. Certo? O que realmente importa, o que realmente vai mudar a sua mente, o seu trajeto, é um processo validado e claro, certo? Algo que já funciona. Eu posso validar a minha estratégia, profeta? Pode, mas é um processo que vai demorar um pouco. Você também pode vir e pegar uma estratégia, um processo que já foi validado. O operacional, que eu opero e eu ensino para os alunos, eu opero há bastante tempo, pelo menos aí, estamos em 25, então quase 4 anos já, tá? Quase 4 anos. Eu opero o mesmo operacional. Só me adaptando ao mercado. O mercado está mais esticado, está mais curto, eu vou me adaptando. Mas o fundamento do operacional é o mesmo há quase 4 anos já. Ou seja, está mais do que validado. Eu, profeta, eu estou há mais de 100 semanas seguidas positivo, família. Então não é tipo, não estou falando da boca para fora, não, eu estou positivo há bastante tempo. Na 100ª semana, eu comemorei e eu parei de contar. Então eu nem sei quanto tá, 100 e pouco já. Mas eu já estou há mais de 100 semanas seguidas. E eu falo semana, não dia. Não estou falando que eu estou todo esse tempo, todo dia, não. Semana. Teve semana que eu saí negativo 3 dias da semana. Mas com 2 dias positivo, eu já equilibrei a conta e saí leve positivo. Teve semana que eu saí positivo a maioria dos dias. Teve semana que foi meio a meio. Mas, independente da quantidade de dias positivos ou negativos na semana, ao final da semana, chegando na sexta-feira, eu tinha dinheiro para sacar, nem que seja 100 reais ou 100 mil reais. Literalmente, tá? Já quase, não chegou a ser redondo, mas já quase fiz 100 mil na semana, já. Chegou próximo ali. Então, já faz mais de 100 semanas seguidas que eu estou positivo. Eu já validei o que eu ensino para vocês. Você precisa apenas, primeiro, acreditar, confiar. Segundo, executar. Certo? Você vai se adaptando ao seu jeito de operar, obviamente, mas você precisa entender e executar. Muita gente entende, mas não executa. Não adianta nada. Você aprende, você ouve e fala, pô, legal essa análise do profeta.
Mas aí chega amanhã, você está operando outra coisa. Ou você está indo no YouTube aprender uma outra estratégia que não tem nada a ver com o que eu ensinei. Pior. Pior do que quando você vai aprendendo nova estratégia, é quando você quer misturar estratégias que não tem nada a ver. Aí você olha e fala, nossa, muito legal, vou misturar a análise do profeta com o VWAP, com o indicador de Bollinger e com esse indicador secreto que eu comprei aqui. Aí mistura tudo, um manda comprar, o outro manda vender, o outro manda dar 2 pulinhos e um manda fazer nada. Você vai fazer o quê? Comprar, vender, pular e ficar parado? Não tem como. Então, às vezes, muitas vezes, na verdade, no mercado, menos é mais. Menos indicadores, mais qualidade, mais contexto. Menos blá blá blá, mais foco, mais objetividade. Menos distrações, mais alta performance. Muitas vezes no mercado, menos é mais. Outro ponto que vai realmente ajudar, o que realmente importa, uma leitura objetiva, uma análise objetiva. O que acontece também é que muitas pessoas, elas têm análises, elas vão atrás de estratégias que são muito subjetivas, família. Por exemplo, quando os planetas se alinharem, essa linha passar para cima, aí você vai lá no site da Invest, vê se tem notícia, se não tiver, você volta aqui, aí você olha ali, aí você olha aqui, aí você olha lá, se tudo isso estiver certo, você aperta o botão. Ou seja, até você ver tudo isso, você, oh meu Deus, aí você vai apertar o botão e já passou a operação. Então é algo que fica muito subjetivo. É algo que você tem que ter. Ah, será que é? Será que não é? Enquanto as análises, as estratégias que mais dão lucro são as análises, são as leituras objetivas. É, vela, bebê caído, que vela ketchup, exatamente, exatamente. É o bebê abandonado com a montanha do não sei o quê, tipo isso mesmo. Então, você precisa de uma análise objetiva. Olha, o preço fechou aqui, vou comprar. Olha, o preço fechou aqui, vou vender. Olha, se ele chegar aqui, eu compro. Se ele chegar aqui, eu vendo. Ponto. Analisou, executou. Analisou, executou. Analisou, executou. Pronto. Análise objetiva. E vocês também vão precisar de um alinhamento mental entre a sua mente e a sua gestão. Ou seja, uma gestão impecável, uma gestão forte, alinhado com uma mentalidade correta, certo? Quando você juntar tudo isso, você tiver uma estratégia, um processo validado, você tiver uma análise objetiva, você tiver um alinhamento da sua mente com o seu gerenciamento, nada mais te segura, família. Por experiência própria, nada mais te segura. Você vai embora, você começa a voar dentro do mercado. Por quê? Porque você consegue entrar em alta performance, que é o ponto exato que nós precisamos para lucrar no mercado. Certo? Olha, o que a maioria faz, talvez até você faça. Usa um indicador sem entender o que ele significa. A pessoa segue um setup que nem sabe se funciona no que ela está operando. Ela viu um setup para mini dólar, que ela vai lá e aplica aquilo ali no índice. Ou ela viu um setup para índice, foi lá e aplicou no Forex ou em cripto. Então, às vezes, a pessoa nem sabe se funciona, nem sabe os fundamentos do setup, do operacional, para ver se funciona. Muitas vezes a pessoa não tem gestão de risco. Ah, hoje eu posso perder R$ 100. Aí ela perde 99 ou 95 e fala, ah, não, eu vou dar mais uma entrada para recuperar. Aí ela tá menos 100, menos 110, menos 120, menos 150. Daqui a pouco, quando for ver, já perdeu 200, 300, 500, até mais. Eu já vi pessoas perder mais de 30 mil, 40 mil num único dia. Eu já vi. Então, se você não tiver uma gestão clara, uma gestão rígida, se você não tiver disciplina, não vai adiantar de nada. Outro ponto que muitas pessoas fazem, eles entram na operação e reza, ou torce, compra e fica, sobe, 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 ou vende, desce, 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 por favor, sobe, por favor, eu não te peço nada, se esse preço subir agora e me pagar, eu nunca mais entro fora do gerenciamento, por favor, se ele andar contra a minha operação, ele vai explodir minha conta, ó, senhor mercado, por favor, me abençoe agora, Nossa Senhora do Reino do... Nossa grande vela do Reino do Game, me abençoe agora, por favor. Por quê? Porque a pessoa não sabe o que ela está fazendo. Ela está operando no achismo.
Então, obviamente, ela vai ter que torcer. Por quê? Porque ela não sabe o que vai acontecer. Ah, então você sabe, profeta? Não, não tem como você saber o que vai acontecer, mas tem como você ter uma noção da probabilidade. E se você sabe a probabilidade, você não vai torcer, você não vai rezar. Por quê? Porque você sabe. Se eu entrei certo, eu tenho, sei lá, 70% de chance de acertar e 30% de errar. Se acertar, maravilha, tá dentro do parâmetro. Se errar, maravilha, tá dentro do parâmetro. Não tem por que eu torcer, rezar ou ficar me esperneando. A maioria das pessoas fazem isso. Não é à toa que para muitas dessas pessoas parece um cassino. Não é à toa que no Brasil estamos vivendo uma epidemia de aposta, tá? É outro assunto, não vou me aprofundar nisso aqui porque cada um. Mas é um fato, estamos vivendo uma epidemia de casas de aposta no Brasil. E muitas, tem um número considerável de casas de apostas que estão colocando até plataformas de OB dentro dessas casas de aposta. Por quê? Porque já traz aquela mentalidade de apostador para o mercado financeiro, que é tudo que eles querem. É tudo que eles querem. É você com uma mente compulsiva, é você com uma mente raivosa, é você com uma mente indisciplinada. É tudo que eles querem. Certo? A consistência, família. Escuta isso daqui. Já respondo aí, tá? Escuta isso daqui. É uma das coisas que mudou minha visão. A consistência não vem de um indicador, ela vem de um processo claro e repetível. A consistência vem de você conseguir fazer o certo, fazer o que deve ser feito repetidas vezes, não de um indicador milagroso, de um setup milagroso. Quando eu entendi isso, a minha chave mudou totalmente, família. Certo? E agora vamos para a demonstração prática. Até aqui, alguém tem alguma dúvida, família? Sim ou não? Manda aí para mim no chat. Está fazendo sentido a aula até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Mandem aí para mim. Você opera olhando Superdom e Times em Trades, profeta? Não, não opero, Gilmar. Só gráfico, tá? Male male eu olho o volume. Gráfico e volume ali no máximo. Mas só gráfico com as suas marcações ali que eu opero, tá? Não tem dúvida ou não fez sentido? Manda aí para mim, família. Fez sentido sim ou não? Manda aí. Um para sim, dois para não. Manda aí para mim no chat. Simbora. Um monte de gente aqui, vamos aí. Não fiquem quietinho não. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí, tá? Enquanto eu tô carregando aqui. Tô carregando. O mercado tá fechado agora, tá? Podemos dar uma olhada no mercado americano também, mas normalmente esse horário ele tende a estar bem mortinho e o mercado brasileiro tá fechado. Então tô puxando um replay aqui enquanto isso. Beleza? Não tem dúvidas? Entendi. Claro como água. Show, tem sentido. Até agora tudo ok. Maravilha, família. E lembrando, fiquem até o final, tá? Eu vou mostrar agora prática, vamos mostrar agora, entrar no gráfico, vamos ver o operacional. Vou mostrar para vocês a análise de interesse e volume, tá? Peço, antes de tudo, peço que, se você já é meu aluno, tudo bem, você já sabe. Você vai rever aqui, vamos nos aprofundar, rever uma análise que você já conhece. Se você não é meu aluno, não me conhece, eu peço que você agora, nesse momento, esteja com mente aberta, tá? Tenha uma mente aberta nesse momento, família. Por quê, profeta? Porque o que eu vou ensinar para vocês pode ser um pouco contra-intuitivo para alguns, tá? É um pouco diferente, para não dizer quase que o oposto de muitas análises de price action. Então, pode gerar um estranhamento a princípio, mas vocês vão entender o porquê essa análise faz sentido e por que ela funciona. Beleza? Então, eu peço mente aberta para vocês aqui nesse momento. E também peço que vocês fiquem até o final da aula, porque nós vamos ter um sorteio, família, certo? Eu vou sortear uma conta na mesa proprietária da Apex para vocês, certo? Para vocês que estão ao vivo aqui, nós vamos ter sorteio, igual no outro evento que nós tivemos, certo? Vamos ter sorteio nos nossos 3 dias aí. E hoje eu sortearei uma conta para vocês, para quem estiver aqui presente, tamanho que você quiser, seja 25 mil ou até 300 mil
dólares. Se você quiser, você pode ir lá pegar gratuitamente, certo? Mas aí depois eu explico como funciona isso daí, quando a gente for fazer o sorteio. Mas só avisando todos vocês para ficar até o final para participar do sorteio depois, beleza? Quem sabe, Marcão? Quem sabe? Mas simbora, calma aí. Aí, carregou aqui. Simbora. Vou fechar a câmera aqui só. Compartilhar o gráfico. Calma aí. Oh, meu Deus. Certo? Estão vendo minha tela, família? Calma aí, acho que tá carregando, na verdade. Estão vendo minha tela? Sim ou não? Acho que agora vocês estão vendo. Sim, né? Maravilha. Calma aí. Oi, Ivan. Boa noite. Tranquilo. De boa, cara. De boa. Tá abrindo aí. Vamos avançar isso daqui, meu filho. Então vamos lá. Deixar o preço andando aí enquanto isso. E vamos entender um pouco sobre a nossa análise. Então, primeiro de tudo, vamos entender. Ó, vamos até fazer assim, ó. Vou deixar assim para o preço ficar andando aqui do ladinho, tá? Ele ficar andando aqui enquanto eu explico aqui. Então vamos lá. Vamos entender aqui primeiro como que a maioria das pessoas enxergam uma vela, né? Um candle, tá? Então, normalmente as pessoas enxergam um candle assim, né? A forma mais comum, forma normal. Temos aqui, forma mais normal, né? Aí nós temos aqui o corpo da vela, né? Temos o corpo, temos os pavis, né? Temos o corpo, os pavios. E temos ali a máxima e mínima, certo? Aqui. Pavio. Caso alguém não saiba nada de mercado, isso daqui já também para vocês terem um pouco de noção, né? Normal. Isso daqui é o que você pegar um livro ali, você pegar um livro de price action, ou você entrar ali no YouTube, ou se você jogar numa IA, um chat GPT da vida, ele vai te mostrar isso daqui normalmente, certo? Tem um corpo, tem um pavio, certo? E aí, normalmente as pessoas enxergam assim, ó. Enxergam como abertura, tem abertura ali, certo? No caso, o comprador aqui. Abertura, fechamento, certo? Abertura, fechamento, máxima e mínima, né? Máxima. Aqui no caso vale para as duas, né? E mínima. Isso. Máxima e mínima, certo? Então você está falando que isso está errado, profeta? Não, não está errado. Mas isso é uma visão limitada, vamos dizer assim. Por quê? É a mesma coisa, por exemplo, ó, um excelente exemplo que vem à mente agora. Isso daqui é a mesma coisa de você ter um celular. Hoje em dia, um celular, um smartphone, ele tem muitas funções, certo? Então, você pode tirar foto, você pode filmar, você pode ligar para alguém,
você pode olhar o GPS, você pode baixar o aplicativo, você pode mexer num computador quase, no navegador ali, pode jogar videogame, você pode fazer um monte de coisa no celular hoje em dia, certo? Você entender, você olhar o Kindle apenas com essa forma, apenas com essas informações, é o mesmo que você olhar para um celular top de linha e achar que a única função dele é fazer ligação. Tá errado? Não, o celular faz ligação, mas não é a única coisa que ele faz, certo? E nesse sentido aqui é a mesma coisa. A vela, isso daqui faz sentido? Faz, mas não é a única forma de se ver uma vela. Muitas pessoas acabam enxergando os pavis como fraqueza ou como fraqueza, né, como rejeição ou negação, certo? Como ele é comprador, então aqui é uma fraqueza, ou ele é vendedor, então aqui é uma fraqueza. Ou não, aqui é uma negação, ele negou a venda, negou a baixa, ou aqui ele negou a alta, certo? Então muitas pessoas enxergam os pavis como uma rejeição ou como uma negação, certo? Isso está errado? Novamente, não, mas é uma das funções. Uma das, tá? Não é a única, é uma das funções. E aí, aqui, nesse momento, eu apresento para vocês a minha análise novamente. Peço mente aberta, porque pode ser que pareça um pouco de loucura, mas quando vocês entenderem, vocês vão enxergar a profundidade e o nível de acerto disso, que é análise de interesse e volume, certo? Análise de interesse e volume. Basicamente, família, o preço, ele se move por dinheiros, tá? Se move por dinheiro, se move por ordem. O preço, ele sempre vai atrás de dinheiro, tá? Ele vai querer ir atrás de grana. Onde tem grana, ele vai atrás, ponto. O preço, ele é assim. Nós temos aqui o corpo da vela, que eu enxergo como volume, certo? Como o volume. O que seria esse volume, profeta? Basicamente, esse é o volume. O volume, ele nos diz ao passado. Ou seja, é o volume de negociações, o volume financeiro que nós tivemos dentro daquela vela, certo? Então, uma vela grande, normalmente, ela tem bastante volume. Uma vela pequena, normalmente, tem pouco volume, tá? Normalmente. Isso daqui não é uma regra absoluta, tem as suas exceções, mas a maioria das vezes vai ser assim. Uma vela grande, ela é mais forte. Uma vela menorzinha, ela é mais fraquinha, normalmente, certo? Então, o corpo de uma vela eu enxergo como a força daquele candle, como o dinheiro que já foi executado, ou seja, quanto negociações de venda teve naquele tempo, ou quantas negociações de compra teve naquele tempo. Beleza? Até aqui estamos acompanhando, tranquilo? Contratos fechados, exato. Exatamente, Vinícius. O corpo são os contratos fechados. Beleza? E nós temos os pavis, ou proteção, como você quiser, que eu chamo de interesse, família. Interesse. Sendo os pavis de cima interesse de compra e os pavis de baixo interesse de venda, certo? Como assim, profeta? Exatamente. Quem empurra o preço para cima, família? Quem empurra o preço para cima? São os compradores. Quem empurra o preço para cima são os compradores. Então, os pavis do lado de cima do preço, eu enxergo como interesse de compra. Independente se a vela é vendedora ou compradora, independente da cor da vela. Eu enxergo os pavis do lado de cima como interesse de compra, certo? E, consequentemente, o oposto também é verdade. Quem empurra o preço para baixo são os vendedores. Então, eu enxergo os pavis do lado de baixo como interesse de venda, certo? Que, basicamente, podemos dizer, entre algumas aspas, são os contratos abertos. Então, os corpos, o volume, é como se fosse um contrato fechado. São as negociações que já foram, já aconteceram. Já os pavis, eles são os contratos, perdão, eles são os contratos abertos, são as negociações que ainda estão pendentes. Então, de forma simples, família, os interesses, eles são
O dinheiro que está no mercado é o dinheiro que ainda está no mercado. Então, por exemplo, vamos supor assim, você vai, numa loja, você tem ali R$ 1.000. Você vai na loja, você tem R$ 1.000. Aí você foi lá e comprou alguma coisa. Quando você comprou essa coisa, você recebe uma nota fiscal, entre aspas. Entre aspas, não, você recebe uma nota fiscal. Mas entre aspas, na analogia, eu quero dizer. Então, basicamente, o corpo seria essa nota fiscal, entre aspas. Ou seja, ele está te mostrando quanto você gastou, quanto foi aquela compra ou quanto foi aquela venda, se é você que está vendendo, certo? Então, basicamente, o corpo, ele é o volume, ele vai te mostrar, entre aspas, a nota fiscal do preço. Quanto de negociação foi concretizada, foram realizadas naquele período. Já o pavio, ele vai te mostrar o interesse, ou seja, quanto dinheiro ainda tem na sua carteira para você poder gastar. Quanto dinheiro ainda tem na sua carteira para você comprar mais coisas, ou vice-versa, certo? Então, basicamente, o pavio, ele é interesse. Seja de cima comprador, de baixo vendedor. Independente da cor da vela. Beleza? Deu para entender, família? Sim ou não? Alguém tem alguma dúvida sobre o que foi explicado até aqui? Deu para entender interesse e volume? Sim, sim, tranquilo, sim. Tá, profeta, entendi, mas e na prática, como que eu aplico isso? Simples, olha aqui, acontecendo ao vivo. Enquanto eu estou explicando acontecendo ao vivo para vocês, família. Olha aqui, ó. E aí, aqui que eu falo. Para muitos, isso daqui vai soar um pouco estranho, porque nós aprendemos normalmente que aqui, olha, aqui, por exemplo, ó, esse preço ele desceu, o vendedor ele negou a venda, então vai subir uma vela compradora. Ou não, aqui, ó, ele negou a compra, essa vela vai derreter. Ou olha, ele negou a compra, os vendedores vão entrar forte. Normalmente, na maioria dos livros ou vídeos de price action, a gente aprende isso. Mas na prática, não é muito bem assim que funciona. Isso daqui é uma análise de vela a vela. Por isso o nome da nossa imersão, VVR, vela a vela raiz, certo? Então, esta é uma análise de vela a vela raiz, família. Análise de interesse e volume, ela serve apenas para o gráfico atual. O que é o gráfico atual? É a vela que está se mexendo e a que está ao lado dela, a sua vela irmã, vamos dizer assim. Então, a vela atual e a que está do lado dela vão ser as velas que nós vamos encaixar essa análise de interesse e volume. Dessa vela daqui para trás, da antepenúltima para trás, a análise já é outra. Nós vamos aprender na aula de amanhã, certo? Então, vocês podem ver aqui, ó, na prática, vocês podem ver aqui, mais interesse de venda do que interesse de compra, tivemos o quê? Uma vela vendedora. E aí, novamente, mais interesse de venda do que interesse de compra, de um dia para o outro ainda. Isso daqui é a vela que fechou o preço. O pregão abriu no outro dia. Mais interesse de venda do que de compra. O que aconteceu? Vela vendedora. Essa vela vendedora nos deixou mais interesse de compra do que interesse de venda. O que aconteceu na outra vela? Subiu uma vela compradora, fortíssima ainda, certo? Essa vela compradora nos deixou um volume forte, ou seja, uma força compradora e mais interesse de compra do que interesse de venda. O que está acontecendo na vela atual? Está subindo o comprador. Ele está brigando aqui, né, com a região de dificuldade, mas ele está se esforçando para ficar comprador. Certo? Deu para entender, família? Podemos ficar aqui nessa análise, ó, por horas e horas. Podemos ficar. Obviamente, não é 100%. Essa análise ela não é 100%. Ela é uma análise que ela tem o seu nível de acerto na casa dos 75, tá? Entre 75 a 80% das vezes respeita essa análise, mas mesmo assim já é um nível bem assertivo para você poder encaixar junto com as outras coisas que eu vou ensinar nesses nossos 3 dias de evento. Você vai ver que vai fazer total sentido e você vai começar a entender melhor as coisas. Ó, mais interesse de compra do que interesse de venda. Que é interesse de venda. Então, essa vela pode querer subir compradora, certo? Ela pode dar uma reversão pelo outro fator aqui, mas o interesse é compra, então ela pode tentar se esforçar para fechar compradora aqui, por exemplo.
certo? Essa análise funciona para qualquer tempo gráfico. Funciona para M1, para M5, para M15, para H1, para H2, para H4, para o diário. Inclusive, ela é muito assertiva pro diário. Todo dia, na nossa sala de estudo, tá? Na onde eu opero ao vivo com os alunos, eu faço uma análise prévia do preço ali, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Se a gente vier fazendo essa mesma análise no diário, no gráfico diário, se a gente vem aqui, ó, desde lá de trás, você pode ver, ó. Você vai ver que ela não é 100%, mas ela tem um nível de acerto muito alto, família, no diário. Então nós vemos aqui, ó. Beleza, mais interesse de venda do que de compra. Aqui os interesses estavam iguais, né? Então releva. Quando tiver interesse igual, é basicamente uma indecisão de interesse do preço. Aí é outra coisa que a gente vai analisar, tá? Então normalmente releva. Mas aqui, mais interesse de venda do que interesse de compra. Entrou comprador, deu um loss. Beleza, deu um loss aqui. Calma aí, deixa eu deixar de uma forma. Aqui. Beleza, deu um loss. Aí a próxima. Mais interesse de compra do que interesse de venda. Pouca coisa mais, mas mais interesse de compra do que de venda. Volume comprador. O que aconteceu no outro dia? Entrou uma vela compradora, certo? Detalhe, estamos no diário. Estamos no diário. É bom lembrar que estamos no diário. Calma aí. Na verdade, o loss é aqui, ó. Aqui no caso, né? Certo? Aqui respeitou. Novamente, mais interesse de venda do que interesse de compra e o volume, ele deu uma diminuída. Vocês podem observar que o volume comprador ele deu uma leve diminuída aqui. O que aconteceu no outro dia? Entrou uma vela vendedora, certo? Então, literalmente, o preço ele já indicou que ele queria formar um topo aqui antes de formar o topo. O preço veio, já abriu com gap de venda aí, empurrou o vendedor, certo? Então, acertou a análise. Mais interesse de venda do que interesse de compra e um volume vendedor fortíssimo. O que aconteceu no outro dia? Entrou o vendedor. Mais um dia. Aí, novamente, mais interesse de venda do que interesse de compra. O volume vendedor deu uma diminuída, então poderia sim ter uma reversão, mas o interesse vendedor ainda estava forte. O que aconteceu no outro dia? Mais uma vela vendedora, e fortíssima entrou aqui. Uma vela de exaustão, basicamente, né? Beleza. Aí aqui nos deixou mais interesse de venda do que interesse de compra, um volume vendedor bem forte, certo? Porém, o preço ele nasceu com gap de venda, andou na venda, mas ele encontrou dificuldade e não conseguiu terminar o vendedor. Voltou o comprador. Beleza, deu um loss aqui. Mas ele nos deu um loss já deixando o quê? Já deixando mais interesse de venda do que interesse de compra e um volume vendedor menor do que a vela anterior. Então é um volume ok? É, mas em comparação à anterior, você vê que os compradores eles ainda estavam meio fracos. Então o que ocorreu? Entrou vela vendedora no outro dia, respeitando a análise novamente, certo? Aí aqui, ó, mais interesse de venda do que interesse de compra. Volume vendedor um pouco fraco, mas o interesse ainda estava forte. O que aconteceu no outro dia? Entrou uma vela vendedora, certo? Entrou outra vela vendedora com um gapzão de baixa aqui, certo? Aí, beleza, aqui, ó. Aqui fiquei na dúvida agora. Parece que tá igual para mim, mas fiquei na dúvida. Vamos ver. Ó, 535. 350, mais de venda mesmo. Aqui, ó. Mais interesse de venda do que interesse de compra, tá? Volume vendedor um pouco mais forte que anterior, então deu uma aumentada em interesse de venda. Pode ver que o preço ele não conseguiu fechar vendedor, porém ele andou bastante na venda. Ele passou a maioria do dia no lado vendedor, mas ele terminou comprador. Beleza. Ele andou a favor, mas não respeitou a análise total. Então podemos contar um loss. E aí aqui ele nos deixou o quê já? Já nos deixou mais interesse de venda do que interesse de compra e um volume comprador menor do que anterior. Entrou o quê? Entrou uma vela vendedora. Pode ficar até repetitivo, na verdade. Por quê? Porque é simples. Literalmente, esta é a análise. Ela é simples. Óbvio, não é só olhar o pavio maior e sair operando. Não é apenas isso. Tem algumas outras detalhes, algumas confluências para deixar uma forma mais assertiva, podemos dizer. Porém, você pode ver
Só olhando isso, você já consegue ver o nível de acerto da nossa análise. E detalhe, eu estou analisando no diário. Isso daqui funciona em qualquer tempo gráfico. Eu estou analisando no diário aqui no caso. Beleza? Ó, mais interesse de venda do que de compra, porém volume vendedor bem fraquinho mesmo. Então o preço realmente andou na venda, mas os vendedores estavam fracos, então os compradores dominaram. Beleza? E aí entrou o comprador aí mesmo, porque o volume vendedor estava fraco. Mas ele fechou um comprador com um volume um pouco mais forte que o anterior, porém com mais interesse de venda do que interesse de compra. O que aconteceu no outro dia? Um gap de baixa aí, uma vela vendedora fortíssima, certo? E aí ele entrou, pum, entrou o vendedor aí, ó, com um volume vendedor forte. Mais uma que respeitou. Aí ele deixou mais interesse de venda do que de compra, volume vendedor forte, porém a vela nasceu com um grande gap de baixa e ela não conseguiu andar mais, ela encontrou dificuldade e ela acabou revertendo, certo? E aí ela reverteu aqui e não respeitou a análise, podemos dizer. Porém, ela fechou e, ó, nesse caso aqui, essa daqui é a vela de hoje, inclusive. Essa análise eu fiz hoje ao vivo com as pessoas na sala de estudo. Mais interesse de compra do que interesse de venda, volume comprador. Provavelmente a tendência do nosso dia seria o quê? Positivo. Como o preço terminou, positivo. Depois eu posso até postar lá só a gravação para vocês poderem ver que eu fiz essa análise antes, no começo do dia, antes do pregão abrir, eu fiz a análise. Pregão fechou exatamente respeitando a nossa análise hoje, mais um dia. Então vocês podem ver aqui, ó, nem sei quantas velas deu. Deu, ó, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 velas. De 14 velas que nós analisamos, nós tivemos aqui 5 que não respeitou, ó, 1, 2, 3, 4, 5 que não respeitou e 9 que respeitaram, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? De 14 velas. Isto no gráfico diário ainda, certo? E ainda as que não respeitou, alguns detalhes a mais faria a gente poder ver essa possibilidade dele não respeitar, certo? No gráfico diário, família. No M5, a mesma coisa. Podemos fazer as mesmas análises aqui no M5. Certo? Deu para entender, família, sim ou não? Manda aí para mim no chat. Se alguém tiver alguma dúvida, agora é o momento das dúvidas, certo? Senão eu vou dar mais alguns exemplos práticos aqui para a gente poder continuar. Por que você prefere M5 que os outros time frames? Ah, porque para mim é o ponto ideal para mim. M5 não é tão curto quanto M1 para gerar aquela super ansiedade, certo? Ajuda você a controlar a ansiedade, porque 5 minutos. Se eu fizer a entrada aqui e eu já botei a grana no bolso, eu vou ter que esperar 5 minutos para a próxima vela, então você já não fica tão ansioso, pelo menos para mim. E não é tão longo para eu ter que ficar horas e horas no gráfico, entendeu? Então, é curto o suficiente para eu poder fazer operações de segundos. Tem operação que eu faço, família, que dura 30 segundos, 40 segundos a operação, literalmente. Ó, mais interesse de compra do que de venda. Ó, já tá subindo, filha da mãe. É que tá acelerado, né? Esqueci que tá acelerado. Mas, ó, já tá subindo, mais interesse de compra do que de venda, preço tá subindo. Certo? Então, o M5 é curto o suficiente para eu poder fazer operações rápidas, mas é longo o suficiente para eu não ficar tão ansioso enquanto o M1, assim, certo? Por isso que eu gosto de M5. Basicamente é isso. Beleza? Então, vocês podem ver aqui, ó, que a maioria das vezes o preço vai respeitar essa análise, a grande maioria. E mesmo das vezes que ele não respeita, ele tende a andar a favor, certo? Que é exatamente o que nós queremos. Nós não queremos que ele feche acima da nossa taxa. Nós queremos que ele faça um movimento a favor da nossa análise. Então, mesmo de algumas vezes que ele não vai fechar comprador ou vendedor seguindo o interesse, ele vai se movimentar a favor do interesse. Ó, mais interesse de compra, entrou comprador. Interesse de compra, entrou comprador. Interesse de compra, entrou comprador. Porém, olha aqui, ó. Olha como é que o preço conversa. Muitos olhariam para cá e ia falar o quê? Pô, olha essa pernada de alta, vou continuar comprando aqui. Ó, mais interesse de compra do que de venda. Dá para fazer a comprinha aí, por exemplo. Mas já vai subir sem eu de novo, meu filho? Ó, dá para fazer a comprinha aí, por exemplo. E aí aqui, ó. Aqui.
O 50 ele já teria ido pro bolso, né? Eu estiquei mais do que dá, na verdade. Bolso já. Foi pro bolso mesmo assim, esticou lá. Mas enfim, aqui, ó. Vocês podem ver, ó, muitos iam olhar e falar: nossa, olha, pernada de compra, ele vai bater aqui de novo, ó. Formou aqui, minha linha de tendência, né? Formou, pode ser aqui, ou pode ser aqui, sei lá, ou pode pegar aqui. Linha de tendência, o preço tocou de novo, vou comprar. Só que olha que interessante, como o preço ele veio contando uma história pra gente, ó. Interesse de compra, interesse de compra, interesse de compra. O que que aconteceu? Subiu, subiu, subiu. Só que essa vela, olha como que ela fechou. Fechou com interesse de venda maior do que interesse de compra e o volume aqui um pouco menor. A mesma coisa para menor do que a anterior. Então, nos demonstrou uma fraqueza compradora junto com interesse vendedor. O que essa vela fez? Ela subiu um pouco, veio nessa região e falou: não quero nada aqui. Lá, despencou o vendedor, ó. Fechou a vela vendedora. Tá vendo? Aí, beleza, ela deixou aqui mais interesse de venda do que interesse de compra. Essa vela, ela não terminou vendedora, mas perceba que ela se moveu na venda. Então, ela abriu, veio no sentido venda, ó, vela atual aí, ó, interesse de compra. Olha a vela atual, o movimento dela. Então, beleza. Preço abriu, veio no sentido compra, encontrou dificuldade, ou no sentido venda, perdão, encontrou dificuldade e aí voltou tudo. Mas ela se moveu, beleza, ela não fechou vendedora, mas ela se moveu a favor do interesse. Olha lá. Tá vendo? Aí aqui eu não sei, na verdade, o que essa vela deixou aqui. Ficou bem parecido para mim. Deixa eu ver, 75. Acho que é mais venda, então. É. Mais interesse de venda. Mais interesse de venda do que interesse de compra. Olha essa vela atual aí, subindo pra caramba ainda. Ah, é a vela de 10 horas, mercado à vista. Mais interesse de venda do que interesse de compra. Olha a próxima vela, o que aconteceu? Mesmo com volatilidade, ela fechou vendedora. Fechou uma vela vendedora. Ó, mais interesse de compra do que interesse de venda. Porém, esse volume está bem exagerado, então pode ser uma exaustão, tá? O preço pode querer corrigir a exaustão, mas o interesse é a venda, tá? Então tem a possibilidade dele subir sim, mas no contexto eu acho meio difícil. Mas basicamente, ó, entrou venda, beleza. Aí aqui, ó, vamos ver aqui novamente. Tem uns que fica bem parecido aí, tem que tirar a prova, tá, família? Na dúvida, tira a prova, não opera no achismo não. É, mais interesse de venda. Aqui, ó, mais interesse de venda do que de compra, não entrou vendedor. Beleza, aqui ele nem andou muito, nem entrou vendedor. Aqui foi um loss total, podemos dizer. Que ele nem andou a favor e nem fechou daquele lado, certo? E aí acontece o quê? Ele foi lá, subiu um comprador, beleza, e nos deixou mais interesse de compra do que interesse de venda, certo? Um volume comprador menor que anterior, porém até considerável. O que aconteceu? O preço ele tentou fechar comprador, não conseguiu, mas ele tentou, andou comprador, tentou, não conseguiu, fechou aqui vendedor, certo? Nos deixando mais interesse de compra do que de venda. O que aconteceu? O preço tentou de novo. Mais uma vez o preço tentou ficar comprador, andou na compra bastante, não conseguiu novamente, ou seja, aqui já vemos que tem alguma coisa aqui na região segurando o preço, que ele não conseguiu subir, e aí ele desceu de novo. Mas pela terceira vez, ele deixou mais interesse de compra do que de venda, e agora sim o preço conseguiu juntar força o suficiente e os compradores empurraram o preço na compra. Nem andaram nada na venda, inclusive. Ó. Abriu e já subiu o comprador direto. Vendo? E aí, novamente, mais interesse de compra, volume comprador, entrou comprador. Interesse de compra, volume deu uma diminuída, mas interesse legal, entrou comprador. Aí aqui, interesse de compra, porém, exaustão, né, volume exagerado. Preço ele tentou, mas ele viu que não tinha porquê, então ele corrigiu aqui numa vendinha, certo? E podemos ficar aqui, ó, analisando só interesse e volume até amanhã, literalmente. Para vocês verem a força e a importância dessa análise no gráfico. Beleza? Fez sentido, família? Sim ou não? Manda aí para mim. Eu tinha aprendido que no candle verde os dois pavios são vendedores e no candle vermelho os pavios são compradores. E sim, exato. É uma análise normal que as pessoas aprendem, Vinícius. É uma análise normal. Por isso que eu falei. E não é de todo errada, tá? É igual a analogia que eu falei. Mesma coisa se olhar para o celular e falar que a única função dele é fazer ligação. Ele faz ligação? Faz, mas ele também tira foto, também é GPS, também é jogo. Mesma coisa. Pavio é comprador, é vendedor? Sim, mas não é apenas isso.
pavio demonstra muito mais do que isso, certo? Ó, mais interesse de venda do que de compra, essa vela pode querer terminar a vendedora. Certo? Por isso que eu falei para vocês terem mente aberta para poder ouvir a análise que eu ia passar para vocês. Esse tipo de leitura, família, não depende de sorte, não é achismo, não depende de sorte. É uma análise é uma análise comprovada, tá? É uma análise comprovada já, validada, que depende de muito treino para você poder executar ali com precisão e com assertividade, certo? E o melhor, essa análise funciona para qualquer ativo que tenha preço. Tem preço, tem volume? Tem preço, tá andando? Essa análise funciona. Funciona no índice, que estamos aqui agora, funciona no mini dólar, funciona no S&P, funciona no Nasdaq. Olha lá. Ó, vamos ver se a gente sobe com ele aí. Subiu um pouco até. Vamos ver daqui onde seria o stopzinho? 175. Vamos ver. Entrei um pouco acima, na verdade. O ideal seria entrar aqui na abertura dele, né? O ideal. Entrei um pouco acima, mas mais interesse de compra do que interesse de venda, certo? Pode subir uma vela compradora aí. Então, essa análise funciona em qualquer ativo que tenha preço e volume. Por quê? Porque é um comportamento do preço. Não é um achismo, não é um indicador, não é nada do tipo. É um comportamento do preço. Então, se há um comportamento, ele se repete. Se tem ser humano operando naquele ativo, esse comportamento se repete. Ponto. É isso. Não toda vez, não é 100%, mas a maioria das vezes. Certo? Se o pavio for gigante, profeta, funciona igual ou é perigoso? Funciona igual, Black. Tá? Se o pavio for gigante, funciona igual. O ponto, tá? O ponto que vai invalidar a análise, vamos dizer assim, que é o que nós vamos aprender na aula de amanhã, é se o preço travou ou não, beleza? Se o preço travou ou não numa região, Black. Isso é mais importante do que o pavio ser grande ou não, beleza? Ó, fechou o comprador, ó. Mais trecho de compra do que de venda. Essa vela pode querer subir comprador aí de novo também. Deixa eu ver, tá na abertura dele? Tá. Certo? É mais quesito de região. Então, por exemplo, aqui, ó, provavelmente, ó, essa vela ela tem mais interesse de compra do que de venda. Mas provavelmente, se a gente botar uma linha aqui, ó, a gente bota uma linha na onde o preço fechou e a gente volta para trás, a gente vai ver aqui, ó, o que aconteceu? Acho que essa estopou. Eu acho, né? Não sei. Pelo movimento aqui, eu acho que ele estopou, que ele não chegou a pagar ainda não. Exato. Mas aqui, ó, você pode ver que essa vela ela teve interesse de compra, beleza, mas ela travou. Uma zona de briga aqui, uma regiãozinha de dificuldade aqui, ó. Então ela tem interesse, mas ela travou numa região, certo? Aí nesse caso o preço ele não respeitou o interesse, tá? Então é mais sobre a região. O tamanho do pavio não importa tanto, sinceramente. Quanto maior o pavio, mais grana tem naquela região. Basicamente é isso, certo? Mais grana tem naquela região. Ó, filha da mãe, estopou a operação, mas respeitou a análise. Ó, agora vale uma venda, por exemplo. Ô, filha da mãe, 10 e... Ah, 10 e meia também, né, meu querido? Eu tô querendo muito. Abertura do mercado à vista aqui. Ó, mais interesse de venda do que de compra pode descer vendedor, mas é um horário meio notícia da vida, tá? Então ele pode agir meio maluco. O esquema é ter agilidade para analisar, para poder entrar logo na abertura do candle. Exato, Vinícius. A maioria das operações vai ser isso. Você vai analisar para você entrar ali no começo do candle. Exatamente. Eu, profeta, o que eu faço? É que aqui está acelerado. Mas no tempo normal, o preço não é tão rápido assim. Até por isso eu gosto de M5, porque eu tenho esse tempo para poder analisar tranquilamente. Eu, profeta, faltando uns 30 segundos aqui, 1 minuto, 30 segundos para a vela fechar, eu já começo a analisar qual lado ela deixou interesse maior, se ela travou em alguma região, que movimento ela está fazendo. Eu já começo a analisar tudo isso nos últimos segundinhos, porque aí foi lá, 5, 4, 3, 2, 1, pum, entro na vela. Se tiver uma oportunidade, eu entro na vela assim que ela abriu. Uso ordem oco, tá? Eu uso ordem oco sim nas operações. Uso ordem oco. Não gosto de operar com stop aberto, não. Certo? Ó, falei, é horário meio notícia da vida, então meio diferente. 10 horas, aqui, ó, 10 horas e 10 e meia são horários de abertura do mercado à vista, então o preço se comporta um pouco diferente. Beleza? Deixa eu
Ô, rapaz, calma aí. Aí, cadê? Ih, boa. Beleza, família? Fez sentido? Seu stop você deixa padrão? A maioria das operações sim, Black, tá? A maioria das operações, meu stop, ele é fixo, sim. Meu stop, ele é calculado. Amanhã vamos falar mais sobre isso quando eu falar sobre as regiões. Mas o meu stop, basicamente, ele é calculado, tá? Como assim? Eu peguei, um exemplo, eu pego ali 100 operações daquela estratégia, acompanhada, não sei o quê. Eu pego 100 operações, eu anoto toda a santa operação que eu faço, eu anoto. Eu pego ali 100 operações e aí eu vejo quantos pontos aquela operação andou a favor, em média, e quantos pontos ela andou contra, em média. Ou seja, eu anoto quanto andou a favor, quanto andou contra da minha análise em cada operação. E aí, quando eu tenho bastante análise, não, perdão, eu tenho bastante operações anotadas, eu pego e aí eu somo o a favor, somo o contra, divido pelo número de operações, nesse caso 100, e aí chega no valor. Nesse valor, eu acho a média que o preço anda a favor e a média que o preço anda contra na minha operação, certo? Baseado nessa média, eu posiciono meu stop. Um exemplo prático, na acompanhada, que é das minhas estratégias, que é uma das minhas formas de operar, eu analisei que em 100 acompanhadas o preço andou uma média de 40 pontos contra. Algumas operações mais de 100, outras operações andou 0, algumas andou 10. Então varia, mas em média, dessas 100 operações em média, o preço andou 40 pontos contra, em média. Então o que, que eu faço? Eu pego meu stop e eu deixo ali no 50. Por quê? Um pouco acima da média. Considerando a média, a maioria das operações que ele andar bem a favor, ele não vai andar mais de 50 pontos contra. E nas operações que ele anda mais de 50 pontos contra, a maioria delas ele anda bastante. Então, tipo assim, uma operação ou outra, ele vai andar 60, 70, uma ou outra. Mas a maioria, ou ele não anda nem 50, ou ele anda 100, 170, 200 pontos contra, entendeu? Então, tipo, se meu stop fosse 100, não ia mudar muito. A minoria das operações que estopou com 50 não estoparia com 100. A minoria delas. A maioria que estopou no 50 também teria estopado no 100. E quando o preço anda a favor, ele não anda mais de 50 conto, entendeu? Então, os meus stops são baseados em cálculos matemáticos. Com as minhas análises anteriores, eu faço um cálculo matemático. Isso, inclusive, é algo dinâmico que eu ensino para os alunos porque é algo dinâmico, o mercado ele é dinâmico. Então, como eu falei, os fundamentos que eu estou ensinando para vocês são os mesmos há anos. Agora, a forma eu vou me adaptando. Por exemplo, quando começou a guerra comercial, que o Trump começou a taxar todo mundo, o mercado ficou muito esticado. Então, eu tive que atualizar o meu stop, meu take, certo? Aí, em outros momentos, o mercado. Teve uma época que o mercado estava muito lento, então eu tive que puxar o meu take, porque ele não estava andando tanto a favor. Então, eu estou sempre anotando minhas operações para eu poder ir atualizando isso daí semana após semana, para eu poder estar sempre alinhado com o mercado, certo? Quando o mercado está mais volátil, dá para você usar um stop mais longo. Quando ele está menos volátil, dá para você poder usar um take mais curto, por exemplo, operações mais curtas. Então você se adapta ao mercado. Que esse é um dos pontos. O profissional ele sabe se adaptar ao mercado. Porque existem duas perspectivas. Existe a sua perspectiva e existe a perspectiva do mercado. O que é perspectiva, profeta? Perspectiva é a sua visão do mundo. É como se fossem os seus óculos que você coloca para enxergar o mundo. Você tem a sua perspectiva, que é o que você quer que o preço faz, o que você acha que vai acontecer, você acha que vai subir, vai descer, a sua perspectiva. E existe a perspectiva do mercado, que é o que o mercado está enxergando que vale a pena, se ele vai subir, se ele vai descer, se ele está longo, se ele está curto. Então, existe essa diferença. O ideal, o profissional, ele está sempre se adaptando à perspectiva do mercado, certo? Já o amador, ele quer que o mercado se adapte à sua perspectiva. Então, ele quer que o mercado faça o que ele quer. O profissional sabe que não é assim. Você tem que fazer o que o mercado está fazendo. Então, se o mercado está curto, não adianta você querer encaixar uma operação longa de 500 pontos. E se o mercado está longo, não adianta você querer usar stops curtinhos e operações pequenas. Você tem que se adaptar ao mercado e ao momento que ele está. Certo? Essa foi nossa aula de hoje, família. Essa foi nossa aula de hoje.
certo? Mas calma aí que ainda temos mais coisa. Hoje ainda teremos o sorteio, certo? Mas hoje não, perdão. Hoje vocês aprenderam sobre o porquê a maioria das pessoas se esforçam pra caramba, estudam pra caramba, mas mesmo assim não conseguem ser consistentes. Vocês entenderam o que diferencia um profissional de um amador, o que me faz viver de mercado mentalmente falando e o que faz as pessoas tentarem não conseguirem. Vocês entenderam a minha análise de ouro, que é interesse e volume. Inclusive, recomendo que vocês saiam dessa aula, peguem um replay de mercado, ou quem opera OB ou Forex, vai lá no Forex e veja essa análise ao vivo, sendo executada, funcionando, certo? E amanhã, na nossa segunda aula, nós aprenderemos a identificar zonas com 70% de chance de respeitar as zonas de briga. Vocês vão entender como isso entra no plano diário, ou seja, como juntar interesse e volume com a zona de briga e principalmente como aplicar isso mesmo sem uma experiência técnica, mesmo sem você saber operar muito bem, você conseguir olhar para o gráfico e aplicar isso, vocês vão entender na aula de amanhã, certo? Então, se essa aula de hoje já abriu os seus olhos, imagino que eu vou te ensinar até quinta-feira, família. É o ouro, mais puro ouro para todos vocês. Beleza? Fez sentido a nossa aula de hoje? Sim ou não, família? Coloca aí para mim no chat. Fez sentido? Top demais? Fez sentido? Sim, show, maravilha. Para saber que você está na jornada comigo, comenta aí o que mais impactou você nessa aula de hoje, família. Coloca aí para mim no chat o que mais impactou você nessa aula de hoje, certo? Enquanto isso, eu vou abrir aqui. Sim, top, fez sentido. Show, fez sentido. Sim, fez sim. Top, profeta. Clareza e simplicidade. Essa parte que você falou de zona de interesse e volume, nunca tinha visto dessa forma. Top. Tamo junto, Rodrigão. Eu falei que eu ia expandir a visão de vocês. Isso daqui, eu não posso dizer, tá? Eu, com total sinceridade, eu não posso afirmar que eu que criei. Por quê? Eu não aprendi com ninguém, eu aprendi com a minha experiência. Mas eu não posso falar que eu que criei, porque o mercado existe há 400 anos, família. Então eu falar que eu criei alguma análise é meio difícil, porque, tipo assim, quem criou alguma coisa, por exemplo, foi o Munehisa Roma, que criou a vela, um candle, certo? A vela que a gente usa, o cara criou. Não existia nada como aquilo, ele foi lá e ele criou isso. Beleza. Agora eu encontrei uma análise. Então eu prefiro falar que eu encontrei, não que eu criei, tá? Porque é bem subjetivo. Pode ser que alguém já operava assim antes de mim. Mas, hoje em dia, 2025, nesse momento que estamos falando aqui ao vivo, eu, profeta, eu não conheço absolutamente ninguém que não tenha sido meu aluno e que usa análise de interesse e volume. Eu não conheço ninguém, tá? Eu só conheço pessoas que usam essa análise que já foram meus alunos. E alguns ainda estão voando de verdade aí. Estão lucrando alto, alguns alunos. Certo? Então é uma análise própria, podemos dizer aí. Uma análise que eu encontrei no mercado e adaptei. Por isso que provavelmente você nunca tinha visto dessa forma, Rodrigão. Por isso que é o profeta das velas, show. Tamo junto. É isso aí. Então vamos aqui, família. Calma aí que eu. Mandem aí no chat quem quiser participar do sorteio agora. Agora eu vou fazer um sorteio para a gente encerrar a aula, tá? Como prometido. Eu vou sortear uma conta teste na mesa proprietária Apex. Para quem não entende nada, não sabe o que é isso, Apex ATF, Apex Trader Fund, é uma mesa proprietária de mercado futuro americano, inclusive uma das melhores que tem, tá? Que de mercado futuro americano. E basicamente você tem uma etapa para você poder passar. Que você primeiro, você pega um teste. Por quê? Porque eles não vão sair dando dinheiro na mão de qualquer um. Você tem que provar que você sabe operar, você tem que provar que você é consistente, certo? Mesma coisa, você não vai chegar e dar 50 mil reais na mão de um cara desconhecido. Você precisa saber que pelo menos essa pessoa vai te trazer um retorno. E é a mesma coisa que eles fazem. Então, eles vão te dar primeiro uma conta teste
certo? Normalmente você paga ali a conta teste, não sei quanto que tá agora, mas normalmente é uns R$ 200 ali, entre 200 a 500, perdão, entre 200 a R$ 500 normalmente, não sei quanto que tá agora, tá? Aí você paga esse teste, você entra, aí você tem ali uma meta e um stop. Você tem que atingir a meta sem bater o stop. Esse é o objetivo, certo? Tem as regrinhas pequenas, o objetivo principal é esse. E aí eu vou dar um exemplo aqui, a conta de US$ 50.000. US$ 50.000. Você pega ali a conta de US$ 50.000, você paga R$ 200, por exemplo, aí você vai pegar, você tem que fazer US$ 3.000 de lucro. Você vai operar, operar, operar tranquilo, pum, bateu 3 mil. Você saiu de 50 mil para US$ 53.000. Então, basicamente, a mesa vai olhar para vocês e vai falar: pô, beleza, você não estopou, você bateu a meta. Então, você sabe operar. O que eles vão fazer? Eles vão te dar uma conta PA, uma conta patrocinada, que basicamente é uma conta para você poder estar operando. E conforme você lucrar com essa conta, você saca esse dinheiro, certo? Então não é mais uma conta fake, um simulador ou algo do tipo. É uma conta do qual você tira, uma conta real do qual você tira o lucro daquela conta, certo? Então, você lucrou US$ 500, US$ 50.000, você lucrou US$ 1 milhão, eles vão te pagar. Ponto. Não tem a hipótese de você ser bloqueado ou algo do tipo. Não existe, tá? Não tem como. O máximo eles podem negar um saque, mas aí, se você falhar em alguma regra, mas aí é só você continuar seguindo a regra que na próxima dia de pagamento eles te pagam normal, tá? Eles não vão tomar seu dinheiro, bloquear sua conta, nem nada do tipo. Como algumas corretoras fazem em outros mercados, né? Então, basicamente é isso. Você vai pegar uma conta teste, você pega ali a conta teste, você opera, provou que sabe operar, você ganha uma conta patrocinada com aquele capital, seja 25 mil, 50 mil, 150 mil, US$ 300.000, tudo em dólar, certo? E aí você pegou essa conta patrocinada, você libera essa conta para saque, ou seja, você vai fazer um lucro ali, um colchão, né, uma gordura, você libera a conta para saque, liberou, a partir desse momento essa conta é totalmente sua. Quer dizer, a conta já era, né? Mas essa conta ela é totalmente sua e ela está pronta para você sacar cada centavo de lucro que você fizer dentro dela. Beleza? E o que eu vou fazer para vocês aqui agora é sortear uma conta teste. Ou seja, se você aplicar o que eu estou ensinando nesses 3 dias, você vai pegar de graça uma conta teste, aprovar essa conta, e aí você vai conseguir um capital para você estar operando de até US$ 300.000. Se você quiser, pode ser 25 mil, 50 mil, quanto você quiser. Beleza? E é isso que eu vou fazer aqui agora para vocês, um sorteio de uma conta teste. Beleza? Tem alguma taxa? Sim, quando você é aprovado, você paga a taxa como que é o nome? Né? Aceitação. Caramba, fugiu a palavra. Ativação. Você paga a taxa de ativação, mas é taxa única, é ativação. Certo? Aí você paga a taxa única, você vai pagar uma vez. Então, nesse caso, se você ganha um sorteio, por exemplo, você vai pagar uma taxa de US$ 100 e aí você pega um capital de US$ 50.000, por exemplo, para você poder operar e você opera aí com esses US$ 50.000. Basicamente, você ganha os US$ 50.000 para você operar, certo? Você só pagaria a taxa de ativação nesse caso. Beleza? Mas é taxa única, taxa única. Você paga uma vez, eles não te cobram mais nada. Para ser honesto, para falar que eles não te cobram mais nada, eles vão te cobrar 10 centavos de dólares depois de 10 anos, tá? Se você manter a sua conta por 10 anos, daqui a 10 anos, eles vão te cobrar 10 centavos a cada 10 anos de conta, eles te cobram 10 centavos de dólar. Entendeu? Por você ter 50 mil, US$ 300.000, vão te cobrar 10 centavos. A cada 10 anos ainda, inclusive. Beleza? Então, quem quiser participar do sorteio, família, manda o seu nome no chat agora, tá? Que eu vou estar anotando os nomes. Quem quiser participar, manda no chat aí, que eu vou estar anotando o nome de vocês agora. Pode mandar. Beleza? Vou mandando, vou mandar. E família, aproveitando que estamos aqui, também na pegada, ó, eu tô abrindo o grupo agora, tá?
O grupo do WhatsApp, quem tiver no grupo do WhatsApp, eu estou abrindo um grupo agora. E aqui, ó, eu peço que vocês vão agora lá no grupo, tá? E deixam um feedbackzão sobre o que vocês acharam da aula de hoje, família. Oxe. Ei, rapaz. Sobre o que vocês acharam da aula de hoje, beleza? Vão agora lá e deixa um feedbackzão sobre o que vocês acharam da aula de hoje. Fez sentido? Não fez? Foi top? Não foi? Deixa aquele feedbackzão pra gente lá, beleza? Último sorteio eu ganhei, mas não dei conta de aprovar. Tranquilo, Ivan. Acontece, cara. Quem sabe você não ganha de novo, né? E acontece, tá? Não se martirizem caso vocês não consigam, porque o mercado tá sempre lá, família. Então não é, ai meu Deus, eu tenho que fazer acontecer. Não. Fica tranquilo, certo? Fica tranquilo que o que tiver que ser, vai ser. Então, beleza. Anotando aqui. Enquanto eu tô anotando aqui, deixa um feedbackzão lá no grupo, família. Certo? 2 horas de aula aqui, ó. 9h50 já, começamos 8 horas. 2 horas de aula. Top naquele pique. E hoje foi só a primeira aula, inclusive, tá? Foi só a primeira aula. Tem muita coisa boa por vir ainda. Mais alguém? Mais alguém? Se mais alguém quiser colocar o nome no sorteio, manda aí no chat, tá? Aproveita aí, manda no chat. Sorteio de nomes. Tá bom. Tá bom. Quem quiser mandar, manda aí. Vamos fazer o nosso sorteio, então, para encerrarmos a nossa aula. Vamos lá, boa sorte a todos, tá? Ó, está aqui, eu vou falar todos os nomes que foram mandados. Vinícius, Vinícius Lima, Ivan, Elias, Renato, Domingos, Manuel, Jaqueline, Euteir, Rodrigo, Joilton, Kátia, Osvaldo, Thalisson, Lucas e Luiz, certo? São os nomes que foram enviados. Caso o seu nome não esteja aqui e você queira participar, só mandar, tá? Mandasse e eu vou fazer o sorteio agora. Tá bom, então boa sorte a todos. Vamos lá. Deixa eu botar em tela cheia aqui. Calma aí. Vou dar mais emoção, né? Boa sorte a todos e simbora! 5, 4, 3, 2, 1 e o vencedor ou vencedora é Jaqueline! A Jaque! Jaqueline Pietes. Não consigo ler seu sobrenome, Jaque. Peço perdão. Tá nativa aí, Jaque? Jaqueline, parabéns. Ela foi sorteada. Tá aí? Maravilha, Jaque. Parabéns, parabéns, Jaque. Me chama lá no PV, certo? Se você estiver no grupo do WhatsApp, pode me chamar no WhatsApp, ou no Telegram, ou no Instagram, onde você quiser. Pode chamar em qualquer lugar lá. Tá? Só me chama na DM lá, me chama no PV.
que eu te passo mais informações e te passo a conta lá, beleza? Parabéns, Jaque. Parabéns de verdade aí. Foi a sorteada do dia. Tamo juntão. Parabéns, Jaque. Parabéns por ganhar o sorteio aí. E é isso, família. Essa foi nossa aula de hoje, nossa super aula aí da nossa imersão BBR. Se hoje começamos assim, com o pé direito, uma aula de ouro, uma análise top, imagino que tem por vir pelos próximos dias. Amanhã vamos nos aprofundar mais na nossa análise gráfica e entender sobre zona de briga. Eu vou explicar para vocês também o que move o preço. Perdão. Vou explicar para vocês o que move o preço. Amanhã eu vou dar uma aula, uma explicação que talvez alguns aqui já tenham visto por aí e talvez outros nunca tinham nem imaginado que o preço funciona assim. Eu vou explicar para vocês de forma precisa como o mercado funciona, como o mercado se mexe. Quem mexe o mercado? Se eu estou comprando, quem está vendendo? Se eu estou vendendo, quem está comprando? Vou explicar para vocês de forma precisa amanhã como isso funciona, explicar o que é uma zona de briga e nós teremos aí mais um sorteio de mais uma conta para o mercado americano para vocês. Beleza? Tamo juntão, família. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família de vocês. Excelente noite, excelente descanso. Muito obrigado pela presença de todos. Cuidem da saúde de vocês, de quem você ama, porque não adianta você ter rios de dinheiro, mas não ter saúde para desfrutar e nem tem quem você ama ao seu lado. Beleza? Tamo juntão. Deus abençoe a todos e marcha! Tchau, tchau, família. Um abraço.